Em nome do Conselho Federal de Psicologia, cumprimento a todos os psicólogos que estão participando nas etapas de construção do Congresso Nacional da Psicologia. É o nosso 6º Congresso Nacional da Psicologia. Ele acontece de 14 a 17 de junho, em Brasília, mas ele tem o seu começo lá no encontro dos psicólogos nas regiões brasileiras, conversando sobre a profissão, conversando sobre a estrutura dos conselhos, conversando sobre as nossas parcerias para a construção de um projeto profissional e vai crescendo na organização a partir de eventos preparatórios, pré-congressos, Congresso Regional e, em seguida, o nosso Congresso Nacional em Brasília, de 14 a 17 de junho. O nosso tema neste 6º Congresso é do discurso do compromisso social à produção de referências para a prática, construindo o projeto coletivo da profissão. Então, quero começar conversando um pouco com vocês e contando de que os congressos nacionais são, na verdade, uma conquista histórica da categoria dos psicólogos. Nós temos um desafio, a partir dos conselhos, de construir um projeto de profissão. Essa é a nossa tarefa, porque temos, de um lado, uma sociedade que nos apresenta exigências, demandas, e, do outro lado, as competências acumuladas de uma profissão. E é neste encontro destas duas, das exigências com as competências, que o Conselho encontra a sua função, o seu papel, construindo um projeto para a profissão. Um projeto para a profissão não pode ser alguma coisa de alguém ou de alguns poucos. O projeto de uma profissão precisa ser um trabalho de um coletivo amplo, envolvendo a categoria profissional neste trabalho, para que a profissão possa ser exercida numa direção que é vontade de um coletivo. Nesse sentido, torna-se fundamental a discussão nos conselhos de psicologia do método com que fazemos isto. Como é que nós vamos construir referências para a nossa profissão? Como é que nós vamos construir o projeto da nossa profissão? Quem é que vai dizer que profissão é esta que vai acontecer neste Brasil? Aí o método democrático se torna princípio fundamental. E desde os anos 90, no final dos anos 80, que os conselhos vêm fazendo um esforço na conquista deste método democrático. O Congresso Nacional é um exemplo e talvez o melhor espaço desta conquista. Por quê? Porque ele começa na base da categoria profissional, onde os psicólogos estão atuando, onde os psicólogos estão no exercício da profissão, levantando problemas, levantando questões, falando de nossas possibilidades, falando de nossas limitações, para que a gente possa, a partir de eventos preparatórios, de pré-congressos, de congressos regionais e do Congresso Nacional, definir diretrizes para o trabalho dos conselhos em todo o país, no sentido da produção de uma profissão que é reflexo do trabalho coletivo, reflexo das preocupações coletivas, da diversidade contida na nossa categoria profissional. Bem, o nosso tema do discurso do compromisso social, a produção de referências para a prática, construindo o projeto coletivo da profissão, fala das nossas preocupações atuais, dos desafios que estão colocados hoje para os conselhos de psicologia. Isso é importante, quero fazer aqui um parênteses para explicar que, apesar do nosso congresso ter o seu nome, Congresso Nacional da Psicologia, ele é, sem dúvida alguma, um congresso da psicologia, mas um congresso que pensa as estratégias de ação, os encaminhamentos, as ações, o projeto de trabalho dos conselhos de psicologia. O nosso tema tem, portanto, está colocado como o desafio que os conselhos, os 16 conselhos no Brasil, mais o Conselho Federal, estabeleceram nos seus espaços de construção das suas ações, como a preocupação central que deve nortear os debates no Congresso Nacional da Psicologia. Ele está composto por 3 eixos, esse tema. Me cabe aqui falar um pouco da temática geral, do discurso do compromisso social à produção de referências para a prática. Existe uma clareza hoje de que nós avançamos na nossa profissão
para a ideia do compromisso social, para a ideia da necessidade que os psicólogos têm de, ao exercerem a sua profissão, saberem, entenderem que estão inseridos, desenvolvendo esse exercício profissional numa sociedade que apresenta suas características, sua cultura, sua diversidade, suas diferenças, seus problemas, como a nossa desigualdade social. E é exatamente essa noção que hoje temos quase como um consenso no exercício profissional, de que trabalhamos com um compromisso social, que exigiu que durante alguns anos os psicólogos se dedicassem a pensar que compromisso é esse, que compromisso nós queremos ter com a sociedade brasileira. A nossa tradição, uma tradição elitista, uma tradição individualizante, uma tradição naturalizadora, foi aos poucos sendo criticada, foi aos poucos sendo tomada como limitadora, como algo que precisava ser superado. E aí nós vamos assistir na nossa história muitos avanços que vieram da ampliação da inserção dos psicólogos na sociedade brasileira. Aos poucos nós fomos nos encontrando na saúde mental, nos serviços de saúde em geral, na educação, no trabalho, em novas áreas como hospitalar, a psicologia jurídica, a psicologia comunitária, a psicologia do esporte, enfim, foram muitos os lugares onde os psicólogos aos poucos foram conquistando espaço, foram ampliando a inserção da sua profissão e, com isso, respondendo a uma demanda da sociedade, a uma demanda mais ampla da sociedade, não a uma demanda de um pequeno grupo social, de uma elite brasileira. Esses avanços permitiram que nós superássemos aquela tradição elitista, individualizante, naturalizadora e avançássemos para a ideia de uma profissão com compromisso social. É preciso, quando se quer um determinado compromisso, é preciso se ter clareza da direção do projeto. A ideia do compromisso social permitiu, então, a superação dessa tradição elitista, individualizante, naturalizadora que tínhamos. E se produziu mesmo como consenso, como uma vontade coletiva dos psicólogos. E nós podemos dizer hoje que temos clareza da direção do projeto profissional. É do compromisso social. Queremos uma profissão com uma ampla inserção, respondendo às necessidades, às urgências da maioria da sociedade brasileira. No entanto, termos clareza da direção nem sempre traz consigo, se não pararmos para pensar nisso, o avanço técnico. É preciso que nós nos dediquemos ao avanço dos nossos fazeres, para que a gente possa completar esse projeto profissional. E é isto que se coloca hoje. Por isso, a nossa temática diz do discurso do compromisso social, daquela certeza da finalidade que temos para o projeto profissional, à produção de referências para a prática, porque é preciso combinar com esta vontade política de compromisso social um conjunto de fazeres técnicos, um conjunto de instrumentos, um conjunto de práticas que possam garantir o compromisso social dos psicólogos. E isso não se faz individualmente. Profissão não é algo individual, profissão é algo de um coletivo. Portanto, o desafio dos métodos desta construção das referências se torna um desafio, um tema, um subtema, um eixo importante também no nosso Congresso. A ideia é que os psicólogos, em todos os cantos deste Brasil, possam ir aos poucos, ajudando a construir um projeto profissional. Um projeto que será do Conselho Federal de Psicologia, que será dos 16 conselhos regionais de psicologia, e que isto deva significar um projeto que é dos 150 mil psicólogos brasileiros. Sejam muito bem-vindos ao 6º Congresso Nacional da Psicologia.